Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de Marcos. Hoje veremos o que diz o capítulo 1, verso 40 ao 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Marcos capítulo 1, verso 40 a 45. O que podemos aprender nesta história, neste acontecimento? Nós vamos tirar algumas lições. Primeiro, que imagem nós vemos nesse texto? Quando nós olhamos, que quadro a gente pode pintar desse texto? Esse texto apresenta um quadro tocante. Primeiro, a miséria extrema que o homem pode chegar. Imagina você, um homem cheio de saúde, e da noite para o dia começa a aparecer manchas, ele vai ao sacerdote, e o sacerdote dá o diagnóstico: você está com lepra. E ele tem que abandonar tudo, agora viver na miséria, não pode trabalhar, não pode ficar dentro da cidade, não pode estar com a família, e ele fica à mercê da sociedade fora da cidade. Então você vê a miséria extrema que pode chegar um homem. Segundo, ele nos ensina que nunca deixar de buscar em Deus. Quando nós olhamos, ele estava na miséria, mas quando ele vê Jesus, ele busca Jesus para restaurar a sua situação. Isso fica claro em Marcos capítulo 1, verso 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Marcos 1, 40. Então, ele busca em Cristo Jesus a resposta para o seu problema. Terceiro, a compaixão e a empatia de Jesus. Quando você olha no texto, no verso 41, a primeira parte, o texto diz: Jesus profundamente compadecido. Ele olha aquela situação, aquele homem ajoelhado aos seus pés, cheio de lepra, falando: se quiseres, pode purificar-me. Ele sente a dor, ele sente o sofrimento, ele tem compaixão e empatia com esse leproso. Então esse é o quadro que nós vemos. Mas temos uma segunda lição. Quais seriam as atitudes normais com o leproso? Naquela época, a lepra era mortal, contagiosa e não tinha cura. Você tinha nas suas mãos um atestado de óbito. Era um vivo caminhando para a morte, um vivo morto. E assim, nós vemos que as atitudes naturais que a pessoa tinha com um leproso seria escorraçar o leproso, expulsar mesmo ele de dentro da cidade. Segundo, quando eles viam para expulsar o leproso, eles gritavam: impuro! Mostravam, apontavam o dedo e gritavam: impuro, impuro! Para que as pessoas que estivessem ao redor pudessem saber que ali tinha um leproso e que eles não podiam chegar perto. E muitas das vezes atiravam pedras nele como se espantasse um cachorro, porque o medo era muito grande. Mas quando nós vamos para Levítico, capítulo 13, verso 45, onde o sacerdote analisava uma pessoa que estava com suspeita de lepra, e quando era diagnosticado que ela estava com lepra,
o sacerdote, pegava as vestes do leproso em que está a praga, rasga as vestes, os cabelos desengranhados, cobre o bigode, clama: imundo, imundo, para mostrar para as pessoas que ele era imundo e tinha que ser expulso da sociedade e do seu lar. Mas também tinha atitudes boas: alimentar e levar vestes. Mas como assim? Se ele não podia ter contato com ninguém? Havia determinado local que as pessoas levavam alimento, levavam vestes e deixavam lá. E no determinado momento o leproso ia lá, pegava os alimentos para se alimentar e também pegavam as suas vestes. Uma terceira lição que nós vamos estudar aqui: qual é a atitude de Jesus? Nós vimos a atitude de qualquer pessoa quando encontrava um leproso, mas quando Jesus é parado por esse leproso, ele tem algumas atitudes interessantes. Em Marcos capítulo 1, verso 41 diz: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Então nós vamos ver algumas atitudes. Primeiro, ele estende a mão. O fato de estender a mão significa: eu quero te ajudar, eu estou aqui para te levantar dessa situação. Segundo, ele toca no leproso. A lei de Moisés dizia que todo aquele que tocasse um leproso ficava impuro, porque provavelmente passava a lepra para ela. Então ela pegava a lepra e se tornava impuro igual um leproso. Jesus, ele toca no leproso. O puro, que é Jesus, não ficou impuro, mas o impuro, o rapaz que estava com lepra, ficou limpo, ficou curado, ficou restaurado. Então nós vemos que Jesus, ele estende a mão, ele toca o leproso, ele cura o leproso. E ele diz ainda: quero, fica limpo. Doci, se queres, pode purificar-me. Doci dúvidas para a certeza, para a realidade. Jesus quis e Jesus o tornou limpo. Ele disse: se queres, pode purificar-me. A certeza foi: quero, fica limpo. E Jesus deu uma ordem para eles. Marcos 1,44. Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus fala para ele: olha, não diga a ninguém nada que aconteceu. Vai, pega a oferta, apresenta ao sacerdote, ele vai ver que você está limpo para ficar como testemunho ao povo. Só que a felicidade era muito grande, a cura foi real, e ele entra na cidade, dando a notícia para todos que Jesus o havia tocado e curado. Quarta lição: o que aprendemos com o leproso? Nós estamos falando de Jesus, mas o que o leproso nos ensina? Aprendemos algumas lições muito importantes com a vida desse leproso. A primeira, determinação. Ele não podia aproximar de Jesus, mas o desejo de ser curado determinou tanto o coração e a coragem dele que ele se aproximou de Jesus. A segunda, o verso aqui, Marcos 1,40. Aproximou-se dele o leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Segundo, humildade. Ele rogou de joelhos. Ao cair de joelhos, ele está se humilhando, ele está sendo humilde de reconhecer a autoridade de Jesus e reconhecer quem ele era. E ele roga de joelhos para Jesus. Terceiro, fé genuína. Ele creu e confessou. Ele não pergunta, ele afirma.
Na minha infância, sempre que eu ouvia esta história, para mim aqui era uma pergunta. Se quiseres, pode purificar-me? Ele está perguntando para Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar? Mas eu aprendi, estudando, que ele não pergunta, mas ele afirma, Senhor, o Senhor, se quiser, o Senhor pode purificar-me. E Jesus, ele responde com a quarta submissão à vontade de Jesus. Ele suplica e não determina. Senhor, olha, faça-se a tua vontade. E Jesus responde, eu quero. A minha vontade quero. Fica limpo. Então ele crê, ele confessa que Jesus podia curar, se submete à vontade de Jesus, e a vontade de Jesus eu quero. Que linda história, maravilhosa. E assim nós vemos que ele nos ensina determinação, humildade, fé e submissão à vontade. Mas tem uma quinta pergunta, queridos. Qual é a semelhança entre a lepra e o pecado? É interessante porque quando nós olhamos para a lepra era uma doença física e social. Ela destruía o corpo físico, levando à morte. Mas muito antes de levar à morte, ela mata a pessoa socialmente. Ela não pode ter contato com a sua família, com os seus amigos, não pode trabalhar. Então você vê, ele está totalmente doente, socialmente, físico e também no psicológico. Ele era impuro, banido do lar, da cidade, do templo, da sinagoga e do culto. E a lepra? Como que é a lepra? A lepra era o pecado, perdão. Como que é o pecado? O pecado é uma doença física e social. Ou seja, a pessoa, dependendo do pecado dela, destrói o seu corpo físico. Por exemplo, um usuário de droga, bebida, cigarro. Já foi comprovado cientificamente que essas drogas destroem o corpo físico, produzindo enfermidades, doenças. Então, é uma destruição física e social. Novamente, dependendo do vício, destrói a família, destrói o relacionamento com os amigos e destrói a moral da pessoa. Então, também, o pecado é uma lepra que vai destruindo a nossa vida. Somos impuros, um morto-vivo. A lepra é um vivo morto, um vivo que está morrendo, mas já está na morte. O pecado é um morto-vivo, porque Paulo diz, todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, você vê Paulo dizendo isso. Então, irmãos, a lepra era uma doença que matava, assim como o pecado tem, desde o começo, matado, separando o homem da presença de Deus e destruindo na sociedade também. Nós precisamos ir até Jesus para sermos curados da lepra do pecado, que destrói o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros, ó Pai. Venha curar, Senhor Deus, essa lepra que diariamente tem nos assediado para nos destruir, nos levando à morte espiritual, separação nossa com Deus e a morte também na comunhão entre os irmãos, destruindo relacionamentos, destruindo vidas, ó Pai. Pedimos perdão. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé dia após dia. Coloca a tua mão sobre todos os enfermos, ó Pai. Seja feita a tua vontade, tirando toda a dor e todo o sofrimento. Mas, querido, nós entendemos que o Senhor há de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos purificar.
E temos a certeza que é isso que o Senhor quer. Basta nós nos sermos humildes e reconhecermos que precisamos de Ti. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.